Olá, amigos do YouTube. Tá bem o microfone? No dia de hoje eu gostaria de mostrar para vocês qual é a ideia por detrás de fundos imobiliários e por que você deveria aproveitar o fato de que eles agora estão descontados se nós compararmos com os valores antes da crise do Covid. E não só, mas houve antes dessa baixa que houve nos fundos imobiliários. Portanto, eu vou explicar para vocês que o importante do fundo imobiliário é a renda. É por isso que nós investimos em fundos imobiliários. E quanto mais eles baixam o valor da cota, o preço da cota, mais nós deveríamos comprar. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o pico baixo e não sabemos qual é o pico em cima. Então, você entra no mercado financeiro, começa a investir em fundos imobiliários. Quando você se despertar para esse tipo de investimento, e aproveitar as baixas para aumentar o seu preço médio. Eu já vou explicar então. Portanto, só para atualizar os dados da carteira, na semana passada a carteira fechou com 5% negativo, o Ibovespa menos 14%, e essa semana é a semana de receber bastante dividendos. Na sexta-feira, dia 14, vou receber bastante dividendos dos fundos, da maioria dos fundos que eu tenho na carteira. E pronto, essa é só uma atualização. O valor da carteira baixou, estava 9 mil, acho que estava quase 9 mil e baixou um pouco, não faz mal. 8.952 é o que nós temos atualmente na carteira investidos em fundos imobiliários. Portanto, já mostrei então como está a carteira neste momento. Eu tinha um anúncio para dizer, se você quiser acompanhar a carteira, vai estar o link na descrição. Eu coloquei na página do blog uma foto do patrimônio, enganei. Uma foto com todos os fundos da minha carteira, porque às vezes no vídeo não dá para ver muito bem. Então, se você quiser ver essa imagem aqui com todos os vídeos, todos os fundos da carteira, o link está na descrição, está escrito carteira atual de FIIs. Você clica no link, vai para o meu blog e tem uma imagem onde você pode ver quais são os fundos que eu tenho na carteira. Se tiver dúvidas ou se tiver a curiosidade de conhecer a carteira toda e não der para ver bem no vídeo quais são os fundos que eu tenho na carteira. Então tem uma imagem lá no blog, você clica, abre, não tem que colocar e-mail, tem nada, é só ver, consultar e tirar a sua curiosidade se quiser saber qual é a minha carteira. Não esquece de deixar um like no vídeo, não se esqueça que tem o sorteio para os primeiros 500 inscritos, já falta 100 e poucos, portanto tá crescendo, graças a Deus, o canal. E se você quiser fazer parte, gosta de dividendos, de fundos imobiliários e quiser acompanhar as carteiras que eu tenho aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e você vai estar automaticamente participando do sorteio de R$50, ok? Quando atingir 500 inscritos no canal. Portanto, vamos ao vídeo de hoje. O que eu queria explicar, talvez eu vou fazer outra coisa, eu vou pegar um fundo aqui para mostrar. Deixa eu abrir o Funds Explorer, tá aqui. Vou pegar aqui um fundo, sei lá, um fundo muito conhecido, XPLG, por exemplo. XPLG, e vamos aqui para a cotação do fundo no máximo, vou colocar. Pronto. Portanto, nós podemos ver aqui, antes da crise, o XPLG teve em dezembro, exatamente, dezembro de 2019, ele esteve a R$152. Portanto, você comprou o XPLG a R$152. Vamos supor que nessa altura você comprou 10 cotas de XPLG. O dividendo era, deixa eu ver, ele fala do dividendo, sim, em dezembro de 2019, o dividendo, dezembro de 2019, 64 centavos. 0,64 era o valor do dividendo. Nessa altura, o yield mensal desse fundo era 0,4 ao mês, ok? Pronto, 0,4. Eu estou fazendo este vídeo por quê? Porque eu ouvi as pessoas falarem que compraram fundos ou ações, tanto faz, baixou muito e eles não compraram mais. Falaram, então desvalorizou muito, eu fiquei com medo e não coloquei mais. Então eu quero mostrar que no fundo imobiliário, quando baixa, você deve comprar mais. Por quê? Vamos lá, então.
voltando aqui, depois vimos aqui uma grande baixa e vamos supor que a pessoa comprou aqui mais 10 cotas, a R$87. Estava muito desvalorizado, falou, eu vou comprar R$87 e o dividendo era março de 2020, o dividendo devia ser mais ou menos a mesma coisa, 58 centavos, 64, 58, 54, 58 centavos. Portanto, a pessoa que comprou 10 cotas, e aqui eu esqueci de colocar que ela comprou mais 10 cotas, é isso. A pessoa que comprou 10 cotas a 152, ele recebia um dividendo de 64 e o yield ao mês naquela altura era 0,4. Aí 4 meses depois houve uma baixa bem grande, baixou para R$87 e o dividendo nessa altura era 58 centavos. E podemos ver que o yield já era superior, era 0,67. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a pessoa que comprou 10 cotas aqui e comprou 10 cotas aqui, o yield dele era 0,4. Mas hoje o preço médio dessa pessoa seria de 119,50, ok? 119,50 e qual é o dividendo que ele paga hoje? Em dezembro de 2021 pagou 64 centavos. Então, vamos colocar 0,64. O yield dessa pessoa hoje é 0,54, ou seja, não é o melhor yield. Quem começou aqui e comprou a R$87 tem o melhor yield, ótimo. Mas quem comprou aqui quando estava caro, o yield dele, o rendimento do dividendo em relação ao valor investido, era de 0,4. Mas se você aproveitou a oportunidade, quando baixou muito você comprou mais, eu tinha 10 cotas e comprei mais 10 cotas. O seu preço médio baixou para 119 ao invés de 152. No rato é mais rápido. E o seu yield subiu. Inicialmente era 0,4, hoje ele é 0,54. Mas vamos supor que você ainda fez melhor. Ao invés de 10 você comprou 20, porque estava muito desvalorizado. O seu preço médio é ainda mais baixo, é R$108. E o seu yield é 0,59. Então ele está se aproximando cada vez mais daquele yield de quem teve a sorte de comprar ao preço mais baixo. Ok? Podemos reparar que a diferença de yield é de 0,08%, ou seja, é bem baixa. Mas vamos supor que seja só 10 e 10. Você já está mais próximo. Por quê? Porque no mercado financeiro a gente nunca tem como adivinhar qual é o pico mais alto, porque de 152 podia ter subido para 160, por exemplo, e nunca tem como adivinhar qual é o preço mais baixo. De 87 podia ter chegado a 80, por exemplo. Então, o que você tem que fazer é exatamente nestes momentos em que baixa muito, você olha e fala, acho que está barato, comprar mais. Por quê? Porque nesse momento o seu preço médio, que é o que nos interessa, vai diminuir e o seu rendimento sobre o valor investido vai aumentar. Portanto, o que acontece? Eu fiz essa parte aqui embaixo para você entender. Deixa eu subir. Comprei 10 cotas, caro. Gastei 1.520 e o dividendo que eu recebia era R$ 6,40. Mas depois baixou muito, eu comprei mais 10 cotas quando estava barato. As mesmas 10 cotas custaram apenas 870. E essas 10 cotas geravam naquela altura um dividendo de 5,80. As 20 cotas juntos vão ter um valor de 2.390 como investido, ou seja, nós podemos ver aqui 1.520 era o valor investido para ter 10 cotas. Se eu quisesse ter 20 cotas, quando estava esse preço, eu ia gastar praticamente R$3.000. Mas como eu comprei quando o mercado baixou, eu só peguei, pelas mesmas 10 cotas, só paguei 870. O valor total investido é 2.390. Portanto, ele é bem inferior ao valor que seria investido inicialmente para ter o mesmo número de cotas. E o dividendo que esses 2.390 rendem, hoje, as 20 cotas totais, é 12,80. Ou seja, hoje, né, é o dividendo que está pagando hoje, é isso? 64 centavos outra vez. É isso, 64 centavos outra vez. Portanto, nesse caso, o que é que nós podemos entender? Que eu nunca vou acertar o pico mais alto, vou adivinhar qual vai ser o pico mais alto para dizer não vou comprar porque está muito caro. Se eu acordei agora para o mercado imobiliário, eu vou comprar o preço que está no mercado nesse momento.
Só que eu não vou investir todo o meu capital, eu vou esperar uns meses, ver como o mercado se comporta, procurar fundos que estão desvalorizados. Nesse caso, houve uma crise mundial, baixou muito, a pessoa comprou a 87, ou seja, comprou no pico aí embaixo, que ele não adivinhou, mas teve a sorte de comprar no pico. Vamos supor que não foi 87, foi 90, que a 90 você achou que já era um preço muito bom. A R$ 90, essa pessoa, o preço médio, ela comprou a 152 quando estava muito caro, e comprou a 90, porque ela achava que era um preço muito bom em relação ao preço inicial. O yield é 0,64. Mas o preço médio, o yield médio que ela tem hoje é 0,53, ok? Portanto, podemos ver que é um yield superior em 0,13%, porque ele aproveitou a baixa, é um yield superior em 0,13% em relação ao meu yield inicial, porque quando estava 0,4 e eu comprei, eu achei que era um bom negócio. Então, os fundamentos do fundo não mudaram. E agora está a 90, por que eu não vou comprar mais? Eu vou comprar mais, vou fazer uma média. Essa média vai me render hoje, com apenas R$ 2.420, R$ 12,80 por mês em dividendos. Okay? Portanto, o objetivo é comprar mais quando baixa. Se o ativo continua, no caso do fundo, o XPLG, ele continua sendo dono de quantos ativos ele tem? 3 ativos. Há alguns ativos que durante a crise ficaram inadimplentes, ou seja, perderam o inquilino. Ele continua sendo dono de 3 ativos. Os fundamentos do fundo não mudou. Uma hora ele vai alugar, uma hora vai recuperar, uma hora ele vai voltar a conseguir a renda que ele tinha antes. Portanto, mesmo que o preço baixou, porque dos 13 ativos do XPLG, tem 2 ou 3 que ficaram desalugados. Ótimo, compro mais, porque quando voltar a alugar, o meu preço médio vai diminuir, o meu dividendo vai aumentar e o meu yield vai aumentar. Portanto, essas oportunidades que o mercado oferece e esse é um fundo que não é arriscado, não tem quase nenhum risco em investir no XPLG. Se a minha renda, quando eu aproveitar as baixas, vai aumentar, o meu rendimento, o meu yield vai aumentar, o meu preço médio vai diminuir, por que cargas d'água é que eu não vou comprar mais quando baixa? A não ser que você não tenha dinheiro, né? Você chegou ali quando custava 152, investiu tudo que você tinha e depois baixou e não há nada a fazer. Então você vai ter esse yield pro resto da vida, porque mesmo que o valor da cota tenha diminuído, o valor que você pagou foi esse. E o dividendo é esse, então o seu yield vai ser sempre 0,4, porque o valor que você investiu foi esse. Mas se você não investiu tudo e aproveitou para comprar mais quando estava embaixo, você conseguiu uma média melhor, um rendimento, não a renda maior porque tem mais cotas, e um rendimento ou um yield melhor. Portanto, sim, quando os fundos imobiliários baixam, são boas oportunidades. Você, claro, que nunca vai acertar qual é o pico mais baixo. O que você pode fazer aí comprando aos poucos, conforme baixa mais, você compra mais. Baixou mais, eu compro mais 1 ou 2 cotas. Baixou mais, eu compro mais 1 ou 2 cotas. E assim eu vou fazer uma média melhor, vou aumentar a minha renda e vou ter um rendimento melhor. No final das contas, o que importa é a renda. Esses 12,80 que eu recebo de renda com essas 20 cotas é o que importa. Mesmo que se depois de hoje, o meu preço médio é 121, mas hoje, por exemplo, quanto é que está custando? Deixa eu ver. Está custando R$ 96,90. Portanto, o que eu faria? Se eu tivesse mais dinheiro para aportar, eu compraria mais. Por quê? Porque ainda está abaixo do meu preço médio. Eu só pararia de comprar quando ficasse acima do meu preço médio. Tá? 121 é o meu preço médio. Está 96? Compro mais. Mas vamos supor que agora ele valoriza muito e chega a 130. Tem que aumentar aqui, senão não dá para ver. Chega a 130. É a mais do que o meu preço médio. Então eu vou parar de comprar. Por quê? Porque para mim já está ficando caro. Eu consegui um preço médio melhor e eu vou procurar outras oportunidades no mercado. Ou por isso é que é importante ter uma carteira diversificada. Vamos aqui, eu tenho 19 fundos na carteira, porque alguns, como nós podemos ver, estão positivos. Por exemplo, RBCO está 2% positivo, está acima do meu preço médio.
Então, eu não vou comprar mais RBCO neste momento, vou esperar que haja uma queda e vou investir em algo que está desvalorizado. Por exemplo, deixa eu ver um mais. MIFF está menos 9%, BPML está menos 14%. Os fundamentos do fundo não mudaram, está abaixo do meu preço médio, vou comprar mais, ok? Por isso é que é importante ter uma carteira diversificada, eu diria qualquer coisa aí na volta de uns 10 fundos. Por quê? Porque é sempre um que vai estar acima do preço médio quando o mercado recupera, mas há outros que ainda vai estar abaixo do preço médio. Portanto, é aí que você vai fazer os aportes, ok? Mas o importante é sempre focar na renda. A minha renda aumentou, os ativos que eu acredito que são bons baixaram, eu compro mais, aumenta a minha renda, o valor investido inicialmente, no final, é inferior para o mesmo tipo de renda. Quanto eu precisaria para ganhar os mesmos 2,80 quando ele custava 152? Eu precisaria de 3.000, que está fácil, 3.040. Dos 3.040, eu precisaria de 3.040 para atingir 2,80 de renda. Quanto é que eu poupei comprando na baixa? Menos 3.040, eu poupei R$620 comprando na baixa para atingir a mesma renda. Okay? Esses mesmos R$620 eu posso investir em outro fundo ou comprar ainda mais cotas. R$620 a 90 daria para comprar, sei lá, mais umas 7 cotas. Então aqui eu compraria 17, dá 3.050, é isso mesmo. Com os mesmos R$1.520 eu compraria mais 7 cotas, a mais do que o exemplo anterior. Daria R$1.530, pronto, é isso, valor investido. Com o mesmo valor inicialmente, eu coloco aqui, compro mais cotas, atinjo uma renda ainda superior, atinjo 17,28 ao invés de 12,80, não era? 12,80, acho eu. Portanto, deixa eu colocar o mesmo dividendo aqui, que é o que seria hoje. Aqui. Esse dividendo, praticamente o mesmo valor, 1.520, aqui dá 1.530, dava para comprar 17 cotas, que no início só rendia 6,40, agora rende 10,88. Ok? Portanto, claro que se você ficar esperando de atingir esse valor para comprar, você pode esperar muito tempo, porque não quer dizer que um bom fundo vai desvalorizar assim tanto. Houve uma crise, não é? Estou falando de uma crise, mas com certeza, uma crise mundial, mas com certeza, se você tiver paciência, você vai conseguir comprar. Você vai conseguir comprar abaixo do seu preço, fazer um preço médio, aumentar o seu rendimento e aumentar o seu... se você tiver paciência, você consegue aumentar o dividendo que você recebe todos os meses dos fundos imobiliários. Ok? Portanto, espero que esse exemplo tenha ajudado você a entender que quando os bons ativos baixam de preço, a gente deve comprar mais. Ao invés de ficar preocupado com o fato da carteira estar negativa, você compra mais, você melhora o seu preço médio. O preço total investido vai ser o mesmo, porque vamos supor que você coloque R$500, faça um aporte de R$500 todos os meses. Se está mais baixo, você compra mais. Ao final de um ano, você conseguiu mais cotas e conseguiu um dividendo melhor do que você teria conseguido no início do ano. Portanto, aproveita as baixas. Se os ativos não perderam os fundamentos, é importante fazer aportes, é importante comprar mais e aproveitar para aumentar o rendimento sobre aquele ativo, ok? Sobre todos os ativos da carteira, no caso, né? Mas se você tiver só um ativo na carteira, você vai conseguir aumentar o rendimento sobre aquele ativo. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Muito obrigado por esse vídeo e até o próximo vídeo.